Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quais leis é que devemos observar como cristãos? Quais leis na Bíblia é que devemos observar como cristãos? Podemos decidir por nós próprios: olha, esta lei obedeço, esta lei não vou obedecer. Tenho o direito de selecionar quais leis de Deus é que vou obedecer ou não. Sabemos que em Tiago lemos que se quebra uma lei é como se quebrássemos todas. Então precisamos ter muito cuidado quando temos uma atitude a dizer: olha, eu posso quebrar uma lei e não outra. Isso, na realidade, vê-se, irmãos, que é o fruto do que aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus deu a Adão e a Eva o livre arbítrio de fazerem escolhas. Vejam aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem duas árvores. Ao início da história, vê-se aqui duas árvores. Deus está a dar ao homem a oportunidade de escolher entre uma árvore e a outra. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore da morte. Sim, uma árvore que, se fazemos o que Deus nos diz para fazermos, se acreditarmos no que Deus diz a nós para fazermos e nós fizermos o que Ele diz para nós fazermos, o resultado vai ser a vida. A outra árvore é a árvore que diz: eu não acredito no que Deus está-me a dizer. Eu vou decidir por mim próprio o que é bom e o que não é bom para mim. Eu vou decidir de conhecer e fazer a decisão do bem e do mal. O resultado desse, como vemos, é a morte. E por isso, Deus deu a Adão e a Eva a escolha de escolher entre uma árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da vida, seguimos então as instruções de Deus e temos confiança e acreditamos no que Ele diz, na palavra dEle, porque Ele é fiel e Ele só quer o que é bom para nós e obedecer a Ele. E a outra é a árvore da morte, que nós decidimos para nós próprios o que é bom e o que é mau e vamos obedecer a Ele ou não, conforme nós desejamos, uma aqui e outra assim e outra aqui, não. Isso é exatamente a escolha que foi dada a Adão e a Eva. Obedece, tem confiança no que Deus te dá a dizer, ou não tem confiança e tem confiança na tua própria ciência e nas tuas próprias ideias, no teu próprio conhecimento. Sim, porque as pessoas hoje em dia, não, olha, estamos a seguir a ciência. Devemos seguir a Deus. Quando a ciência é de acordo com Deus, tudo bem. Quando esta chamada ciência é falsa, porque existe muita, precisa ter cuidado. E aqui vemos depois, no versículo 16 de Gênesis 2, diz: e o Senhor lhe deu esta ordem: da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Todas as árvores podes comer, todas as árvores de fruto, está claro. Se comeres uma árvore venenosa, que é veneno, não está a dizer isso, está a comer as árvores que são boas para comeres. Podes comer livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Esta árvore que era simbólico desta atitude, que não acredito no que Deus diz e eu tenho que decidir por mim próprio o que é bom e o que é mau, diz: não seguirás esse caminho.
E, queridos irmãos, é exatamente o que o mundo hoje em dia está a fazer. Hoje nós estamos a seguir o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos a comer, estamos a viver desse caminho. Porque no dia em que dela comeres, isto é, quando vocês praticam esse caminho, que é o que o mundo hoje em dia está a praticar, o mundo, certamente, as pessoas vão morrer. E por isso há muito sofrimento também. Queridos irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós. E nós temos de ter confiança em Ele, nele. Veja em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Perdão. Deuteronômio capítulo 30. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a benção e a maldição. Sim, porque se lemos nos capítulos anteriores, no capítulo anteriores, diz há castigos de desobediência e há benções de obediência. Isto é, no capítulo 28, diz há benções de obediência e também no capítulo 28, a partir do versículo 15, se não ouvires a voz do Senhor, vai haver castigos de desobediência, maldições. E por isso diz então no capítulo 30, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, isto é, os frutos das tuas ações, a benção e a maldição que te pus diante de ti. Porquê? Por obediência ou por desobediência às leis de Deus. Se te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus. Isto é, quando pecares e receberes essas maldições, e se fores expulso ou receberes castigos, diz assim, versículo 2, e tornares ao Senhor, isto é, te arrependeres e começares a obedecer a Deus, teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, com a vida, com toda a tua energia, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Vai então abençoar-te. E se compadecerá de ti, e te juntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, isto é, desde que estejam para o outro lado do mundo, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Veja no versículo 5. O Senhor teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e multiplicará ainda mais do que teus pais. Versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, circuncisão do coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, isto é, com toda a tua vida, com toda a tua energia, para que vivas. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 10 e 11. Diz assim, se deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Estes mandamentos de Deus não são demasiado difíceis e não estão longe de ti. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 15, vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Te dou a escolher a vida e o bem, a árvore da vida, a morte e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os teus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, diz o Senhor. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, à qual passas para possuí-la. Porém,
Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e foste seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. A palavra perecer é forte. Quer dizer que morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a árvore da vida, para que vivas tu e a descendência. Sim, tens livre-arbítrio, mas escolhe a árvore da vida. Se escolheres a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, que não acreditas no que eu estou a dizer e tu decides, olha, eu vou decidir para mim próprio o que é bom e o que é mau, perecerás. Perecerás. Queridos irmãos, quer dizer que não temos uma alma imortal. Quantas pessoas hoje em dia pensam, olha, o meu avô faleceu e agora está no céu a olhar para mim. Irmãos, está morto. Está morto. Está a dormir. Sim, vai ressuscitar, mas está morto hoje em dia. E ele vendo, ou os nossos antepassados estando a ver como estamos a fazer coisas erradas, e o mundo está todo a sair um caminho mau, de mau a pior, como é que eles estariam num céu cheios de alegria? Não estariam. Mas felizmente vão ressuscitar depois de Cristo retornar à terra e vai haver justiça na terra. Vai haver justiça na terra. Queridos irmãos, este é o grande engano de Satanás. Para que vivas. Para que vivas. Leiam de novo aqui em Gênesis capítulo 3, quando Satanás entrou, se apresentou aqui na história, na maneira que vemos na história, aqui na descrição, aqui em Gênesis capítulo 3, diz assim, no versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, vê-se como ele é surdo. Olha, não podes comer toda... Mas Deus diz, podes comer toda a árvore do jardim, exceto esta. Respondeu a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, isto é a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morreis. Para que não morram. Então a serpente disse no versículo 4, à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não vais morrer. Estão a ver o que Satanás está a dizer à mulher? Satanás está a dizer à mulher que não vais morrer porque tens uma alma imortal. Queridos irmãos, o engano das religiões hoje em dia a dizer que vocês têm uma alma imortal é este primeiro engano de Satanás que está simplesmente a ser continuado hoje em dia. E depois vejam como Satanás mistura a verdade com a mentira, no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está a dizer que vai ser como Deus. Queridos irmãos, o golo de Deus para nós é para sermos como Ele é, filhos dele. Esse é o golo que Deus tem para nós. Mas tem esse golo de uma maneira em que nós confiamos em Deus, que Ele nos diz o que é bom e o que é mau. Vê-se como Ele começou aqui a misturar verdade com mentira para confundir. É o que acontece hoje em dia. Irmãos, a mídia, a internet, está tudo cheio de coisas que parecem verdade, mas está uns bocadinhos de mentira misturados para confundir o mundo. Vejam em 2 Coríntios,
capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Queridos irmãos, não podemos ter ligação com as pessoas que estão a quebrar as leis de Deus. Isto, mais especificamente, como Tiago diz, se quebra uma, quebra todas, e por isso estão a seguir idolatria. Porquê? Porque estão a pôr as suas ideias à frente de Deus. Estão a pôr isso como se fosse em lugar de Deus. Estão a pôr eles próprios como Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei neles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Deus está a fazer filhos e filhas dele, diz o Senhor Todo-Poderoso. O golo final, a meta final, o desejo final do que Deus quer fazer conosco é para nós sermos os seus verdadeiros filhos e filhas. Veja em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Diz mais ou menos a mesma coisa. De outra maneira, mas diz praticamente a mesma coisa. Hebreus 2, versículo 10. Diz, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, por isso convinha que aquele que é o Pai, por cuja causa e por quem todos nós existimos, conduzisse muitos filhos à glória. Ele nos está a conduzir à glória. Que glória? A glória de sermos filhos dele. Diz aqui, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus está a conduzir muitos filhos à glória. Para a sua família. Para filhos e filhas dele. Esse é o golo de Deus para nós. E Deus só quer o nosso bem. Deus só quer o nosso bem. Tal como você só quer o bem para os seus filhos e para os seus netos. Por isso, as leis de Deus são para o nosso bem. Por isso é que Deus diz, obedece a estas leis para que possas viver, para que possas estar alegre. Ele nos está a dar leis de amor. Então, se as leis de Deus são para o nosso bem, então por que as alianças? Então por que estas alianças entre o Adão e Deus, entre Noé e Deus, entre Abraão e Deus, entre Moisés e Deus? Porque esta nova aliança entre nós e Deus. E esta nova aliança será entre todo Israel e Deus. Por quê? Porque estes contratos, pondo assim em palavras, em termos mais entendíveis por certas pessoas. Por exemplo, o que é um contrato? Por exemplo, você entra num contrato com o banco para abrir uma conta bancária. E vocês fazem um contrato de que abre a conta e vai pôr dinheiro lá e vai pagar umas certas despesas. Ora, se você não está a pagar essas despesas, nesse contrato diz qual vai ser a multa. E se você não está a pagar a multa, quando eles virem dinheiro lá dentro, vão tirar o dinheiro. Porque está nesse contrato. Por exemplo, outro exemplo. Você faz um contrato de comprar algo a crédito. E no contrato diz, olha, eu vou comprar esta coisa e vou pagar em certas parcelas. 10 parcelas, tanto por mês. E agora você não paga as parcelas. Eles então vão querer
algo de volta porque você não está a cumprir a sua parte do contrato. Em outras palavras, o contrato é a empresa faz isto para você e você faz aquilo para a empresa. A empresa, por exemplo, empresta dinheiro a você e você vai pagar esse dinheiro de volta com certos juros, seja que for o contrato. E quando você assina o contrato, compromete-se a isso. Mesma coisa, se compra uma moto e faz um contrato com o vendedor ou com a empresa que você está a comprar a moto, tem certos compromissos que você tem que realizar como parte desse contrato. Então, por que um contrato entre Deus e nós? Ou, em outras palavras, porque é uma aliança? Porque vemos que nos contratos de Deus e nós, o único que ele está a pedir de nós é que nós obedêssemos às leis dele. Ora, se as leis já existem, então por que um contrato além disso? Porque a lei diz, obedece às minhas leis e vai ser abençoado. As coisas vão correr bem para ti. Desobedece às leis, vai ter maldições. Então por que uma aliança? Então por que o contrato? Porque as alianças com Deus está a dizer, obedece às minhas leis, não é? E ora, obedecer às leis é o ponto inicial que Deus deu a Adão e a Eva. Está aqui duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Obedece à árvore da vida, acredita em mim que este é o caminho certo e que vais ser abençoado por causa disso. E se não acreditares em mim, se seguires a tua própria ciência, o teu próprio conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da ciência, a tua própria ciência do bem e do mal, o resultado é a morte. Porquê? Porque não temos confiança no que Deus está a dizer. Tudo bem. Então, porquê contratos? Porquê alianças com Deus? Porque a aliança com Deus simplesmente está a repetir a mesma coisa, a dizer, obedece. Porquê os contratos com Deus? Ou porquê as alianças com Deus? A resposta é simples. Para Deus nos abençoar ainda mais. Para Deus nos abençoar ainda mais. A aliança ou o contrato que Deus faz conosco é diz, obedece-me a mim, e se de facto obedeceres a Deus, eu ainda vou-te abençoar, não só o que é normal de acordo a obedeceres à lei de Deus, mas vou-te abençoar, além disso, outras benções. Isto é Deus a falar, estou-te a dar a ti ainda promessas maiores, que não é simplesmente o resultado de obedecer à lei ou não obedecer à lei. Está a dizer, olha, estou a fazer este contrato, esta aliança contigo, para quê? Para te dar ainda mais benções. Isto é que é as alianças de Deus. Há uns anos atrás, em julho de 2013, abordei este assunto num sermão que vocês podem ver no site, se fizerem uma busca usando, ou no YouTube, se fizerem uma busca usando quais leis de Moisés são aplicáveis hoje. Esse é o título desse sermão. Quais leis de Moisés são aplicáveis hoje? Podem fazer uma busca, aí tem um gráfico que estou a mostrar e explico isso tudo. Hoje, queridos irmãos, estou a fazer a mesma pergunta, mas de um modo diferente. A pergunta que eu estou a fazer, e por favor vejam esse sermão, porque eu estou simplesmente a mencionar pontos praticamente iguais, mas de outra maneira. Por isso, estes dois sermões andam bem de mão em mão. Por isso, recomendo que ouçam e pesquisem esse sermão de 2013, que aborda este assunto muito bem. Mas vejamos aqui a minha pergunta hoje. A minha pergunta é, podemos decidir que obedeço a esta lei ou não obedeço a esta lei? Ou, em outras palavras, quais leis devemos observar como cristãos?
Ou deixa-me fazer outra pergunta. Deus muda? Deus muda? Ora, lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e amanhã. Vamos ler aqui. Versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo não muda. E Jesus Cristo, antes de se esvaziar e de ser carne, era o Verbo. Foi o porta-voz, foi o Verbo por quem o Pai falou. Foi aquele que representou o Pai. Foi o representante, o agente do Pai a falar com os israelitas. Aquele, como lemos em João 1, capítulo 1, o Verbo, no princípio, estava com Deus e era Deus. Isso se vê em João capítulo 1. E ele existia desde o início. Por isso, no princípio, o Verbo era no princípio, estava com o Deus, com o Pai, e era Deus, era do género, da forma de Deus. Por isso, Jesus Cristo, o Verbo, era eterno. O Verbo é aquele que criou tudo, como lemos no versículo 3 de 1 João, e também lemos isso também em Hebreus, e também lemos em outras escrituras, em Efésios e outras, que tudo foi criado por Jesus Cristo, pelo Verbo, antes de se encarnar, antes de se esvaziar, de ser Deus. E Jesus Cristo diz, eu não mudo. Quer dizer, o meu caráter, a minha atitude, a minha maneira de ver coisas, o meu amor não muda. E, queridos irmãos, as leis de Deus são amor. E por isso, Deus não muda. Mas isso também é citado em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Este é o último livro do Antigo Testamento nas nossas Bíblias. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E diz, porque eu, o Senhor, Yahweh, que significa eterno. E, queridos irmãos, o Pai é eterno. E Jesus Cristo, o Verbo, é eterno. Por isso, o Senhor, este seres do género Deus, diz assim, eu, o Senhor, o eterno, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus, embora nós sejamos desobedientes, Deus é cheio de misericórdia e perdão. E Deus não muda. Então, quais leis devemos observar como cristãos? Porque devemos de ver que há várias leis na Bíblia. Por exemplo, há leis espirituais que representam quebrar ou pecar quando as quebramos, que representam a mente de Deus, uma mente de amor. Depois, há leis cerimoniais que eram relacionadas com as leis de sacrifícios. E sim, não só de sacrifícios. Apontavam para Jesus Cristo como sacrifício e apontavam também para o poder do Espírito Santo, para nos ajudar no processo da santificação. E essas leis foram adicionadas por causa do pecado. Lemos isso em Gálatas, capítulo 3, se não me esqueço, ou se me lembro bem, em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que diz, a lei foi adicionada por causa das transgressões. Ora, se foi adicionada por causa das transgressões, quer dizer, a lei foi adicionada porque quebraram outra lei. Está claro, a lei das cerimónias, dos sacrifícios, foi adicionada porque quebraram a lei espiritual de Deus, dos 10 mandamentos. E além dessas leis espirituais, existem outras que têm significados espirituais, que vamos abordar brevemente daqui a pouco. E por isso vemos leis espirituais, as leis cerimoniais de sacrifícios, e depois havia também leis civis. Sim, no Antigo Testamento estamos a ver leis nacionais, da nação civil, com certos sistemas judiciais e julgamentos e castigos civis, como uma nação, que hoje em dia as nações têm essa responsabilidade. Porque a Igreja não é uma nação.
não pode estar a implementar essas leis civis. Não pode, porque não somos uma nação neste mundo. Os israelitas eram uma nação nessa era. E o rei deles devia de ser o Senhor Yahweh, o Deus, através do porta-voz do verbo. Mas eles desobedeceram. E há também, no Antigo Testamento, também há outros princípios que são aplicáveis de acordo com a sociedade. Por exemplo, como tratar escravos e coisas desse género, que eram assuntos da sociedade, que não são aplicáveis hoje em dia, porque vivemos numa sociedade diferente. Mas os princípios práticos, espirituais, que são ensinados nessas leis que são aplicáveis a essa sociedade, esses princípios são aplicáveis hoje. E por isso, estamos aqui a ver que Deus estabeleceu leis e estabeleceu alianças para desenvolver um relacionamento conosco. Tal como nós temos regras em casa e coisas assim. Porquê? Para termos um relacionamento saudável com os nossos filhos, para tudo andar bem. E por isso, as leis existiam antes de Moisés. Muitas leis existiam antes de Moisés. Isto é, antes do que nós chamamos a Antiga Aliança. Por exemplo, veja em Gênesis capítulo 2. E, queridos irmãos, Gênesis capítulo 2, que foi no período do Adão e Eva, foi muito antes de Moisés, como sabem. Muito antes. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Deus santificou o 7º dia da semana, o sábado. E, queridos irmãos, fez isso para os judeus? Queridos irmãos, os judeus ainda não tinham nascido. Muito depois de Abraão, depois é que vieram a nascer Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó teve os seus 12 filhos, e um deles foi a tribo de Judá. Por isso, os sábados, diz assim, no versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos irmãos, não tem nada a ver o sábado com simplesmente uma obediência para os judeus. O sábado foi criado para o homem, como Jesus Cristo disse. E vê-se aqui, foi criado no período do Adão e Eva. Quando criou o homem, imediatamente criou o sábado. Também vejam aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. O que é que vemos aí? Diz assim, Gênesis 4, capítulo 3 a 5. Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e da sua oferta não se agradou. Vê-se aqui que houve uma oferta das primícias do rebanho. Isto é, sacrifícios. Por isso, sacrifícios já existiam no tempo de Adão e Eva. Aqui vê-se, quando eram os filhos dele, de Caim e Abel, já havia sacrifícios. E depois vê-se aqui também, no versículo 6, diz assim, então, disse o Senhor a Caim, porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, versículo 7, não é certo que serás aceito, e se todavia procederes mal, eis que o pecado já existia nos dias de Adão e Eva, jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sim, nós temos que dominar as paixões carnais.
Temos que ter o domínio próprio, de dominar, porque estes desejos carnais são contra nós, para nos destruir. Sim, dá uma impressão que é uma coisa, satisfação temporária, mas ao fim de contas é para nos destruir e nós temos que dominar. Já se vê aqui que havia pecado. E depois mais adiante, disse no versículo 8, disse Caim a Abel a seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Um assassinato. E quando o Senhor perguntou onde é que está o teu irmão, ele disse, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Mas que falta de amor. As leis de Deus são amor. E vê-se aqui este quebrar as leis de Deus. E depois vejam no capítulo 7, Gênesis capítulo 7, versículo 2, quando Deus dá a instrução a Noé. Isto é bem antes de Moisés. Deus está a dar instrução a Noé, diz, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves, dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Aqui vê-se claramente que estes animais vieram sozinhos em pares. Não foi ele que teve a ir à caça e apanhar os animais e apanhar os pássaros todos, isso tudo. Vieram livremente em pares. E como é que os animais sabiam que eram limpos ou impuros? E outra coisa, Noé teve que preparar a arca na construção, preparar com gaiolas ou espaços para pôr certos animais. E teve que planear isso tudo. Por isso tudo foi planeado. Por isso animais limpos e impuros já existiam antes de Moisés, antes da antiga aliança. Estas leis de Deus existiam muito antes da antiga aliança. Isto é, muito antes de Moisés. É o que estamos a ver aqui claramente. Vejam em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O dízimo antes de Moisés. E a quem deu o dízimo? A Melquisedeque. Queridos irmãos, certas leis existem bem antes de Moisés, de ele ter dado a lei no monte de Sinai. Ele deu a lei no monte de Sinai e isso lemos em Êxodos 20. Mas vocês sabem que Êxodos 20, no monte de Sinai, foram para o monte de Sinai onde receberam a lei, como sabem, mas antes de receberem a lei pela própria voz de Deus, pela voz, pela palavra, pelo verbo, porque ele é que falou, o verbo, foi o porta-voz, aquilo que falou em nome do Pai, pela autoridade do Pai, e ele é que se apresentou ali a Moisés, e como agente representante do Pai, mas quando eles estavam ali no monte, o que é que tinha acontecido antes? Foi 50 e poucos dias antes, antes disso, antes de estarem ali, tinham saído do Egito. Sim, saíram do Egito. Houve a situação do Mar Vermelho, foi ou não foi? Depois estava no deserto, lembram-se? Estava no deserto. E o que é que aconteceu? Receberam o maná. E receberam porção dupla na sexta-feira. Por quê? Por causa do sábado. Isso foi antes da lei de Moisés, que foi em Êxodos 20. Também, em Êxodos 12, foi quando tiveram que matar o cordeiro no dia da Páscoa. E depois disse, em Êxodos 12, depois disse, tens que passar 7 dias sem comer
bem asmo. Quer dizer que os festivais de Deus foram antes, como a Páscoa e como os pães asmos, os festivais de Deus anuais foram antes da lei de Moisés, que veio depois de Êxodo 20. Por isso, irmãos, vemos a lei de Moisés, que vem em Êxodo 20, que inclui os 10 mandamentos, e depois lemos de Êxodo 21 a 23, que é o livro da aliança, da antiga aliança, e que está a descrever essa aliança, esse contrato, foi desse período do Sinai, do Monte Sinai adiante. E por isso, irmãos, vemos que leis existiam, leis de Deus existiam, bem antes da antiga aliança. Sim, houve outras leis que depois foram adicionadas. Porquê? Por causa da desobediência, como disse há pouco. Porquê? Porque desobedeceram às leis de Deus. E por isso foram adicionadas leis de sacrifícios. Mas lembrem-se que sacrifícios por si próprios já existiam desde os dias de Caim e Abel. Mas eram feitos individualmente. Até Noé, quando saiu da arca, fez um sacrifício. E depois aí houve uma aliança, que é a aliança com o significado que Deus disse, a aliança eterna, que é o sinal do arco-íris. Por isso vemos, irmãos, que houve várias alianças e as leis de Deus e leis do dízimo e as leis dos dias santos existiam antes de Êxodo 20, antes do Monte Sinai, antes da antiga aliança que foi dada em Êxodos 21 a 23. E por isso vemos que houve os sacrifícios pelos levitas. Outro ponto, por exemplo, circuncisão. Circuncisão foi feita com Abraão, antes da lei de Moisés. Mas foi uma promessa feita a Abraão e à família dele para serem aquela família, aqueles membros daquela família. Mas vemos também que a circuncisão é hoje em dia mandada para nós, mas a circuncisão do coração, que representa para sermos espiritualmente membros da mesma família. Somos enxertados nesta oliveira selvagem e assim somos circuncidados espiritualmente. E por isso chegamos agora ao ponto da vinda de Cristo. E Cristo veio, e depois lê-se em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, Mateus 5, versículos 17 a 19. Mateus 5, versículos 17 a 19, diz: não pensem que vim revogar a lei de Moisés, a lei ou os profetas. Diz aqui a lei ou os profetas, que neste significado significa a lei, quer dizer, os 5 livros da Tora, a lei, e os profetas são os livros dos profetas. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O que é que isso quer dizer? Porque a lei tinha, por exemplo, os sacrifícios que apontavam a Cristo. E quando Cristo veio cumprir essa lei, sendo assim esse sacrifício e completando essa lei, cumprindo a lei de que ele era o sacrifício que o Antigo Testamento apontava. Os cordeiros e os sacrifícios e as ovelhas apontavam para o verdadeiro cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. E ele cumpriu essa lei. Não vim para revogar. Não vim para a deitar fora. Não vim para... Não é que não tenham que obedecer. Tenham que obedecer. Porque diz assim, versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até tudo que se cumpra. Tudo tem que ser cumprido da lei. A lei, certas profecias que estavam na lei vão ser completadas. Mas não só isso, nós temos que obedecer à lei também. Porque diz assim, também, pois aquele que violar, diz no versículo 19, aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que seja menor, será considerado mínimo no reino dos céus. Quer dizer, no reino dos céus, quando as pessoas nós estivermos no reino dos céus, no reino de Deus, que vai estar a reinar sobre a terra, quando estivermos no reino de Deus,
as pessoas que estão a desobedecer a Deus vão ser considerados o mínimo, quer dizer que não vão estar no reino de Deus. E por isso diz, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Ora, os escribas e os fariseus estavam a obedecer a lei, e nós temos que exceder mais que eles para entrar no reino. Imagina aqueles que estão a violar. São considerados o mínimo. Porque está aqui a dizer que os escribas e os fariseus, se mantiverem com a sua autojustiça, não vão entrar no reino de Deus. E por isso aqueles que não estão a obedecer, que diz aqui que estão a violar um desses mandamentos, ainda menos. Ainda serão o mínimo. Menos que os próprios fariseus e escribas, que nem vão entrar no reino de Deus, que é o que está aqui a dizer no versículo 20. Vejam Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. As pessoas dizem, não, eu estou a obedecer aos mandamentos de Jesus, mas não aos mandamentos de Deus. Ridículo. Diz aqui, você não vai entrar no reino de Deus a não ser que faça a vontade do Pai. A vontade do Pai, que são os mandamentos de Deus. E por isso diz, muitos vão dizer naquele dia, não profetizámos em teu nome, não dissemos coisas maravilhosas e acerca de Jesus Cristo, em nome e pela autoridade de Jesus Cristo, e não expelimos demónios em teu nome, e não fizemos muitos milagres em teu nome. E o que é que Jesus diz? Tchau, saiam daqui, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Saiam daqui, vós que estão a quebrar as leis de Deus. Queridos irmãos, aqui vemos que Jesus Cristo era muito maior e é muito maior que os sacerdotes. Quando Jesus Cristo veio, ele se tornou o sumo sacerdote. Na antiga aliança, os sacerdotes eram os levitas. O sumo sacerdote era da família dos levitas, na realidade da família de Arão, uma das tribos dos levitas. Mas vemos que Jesus Cristo era muito maior que esses sumos sacerdotes. Vejam em Hebreus capítulo 7. Em Hebreus capítulo 7. Veja aqui no versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, isto é, a antiga aliança, esses sacerdotes da antiga aliança, pois nele baseado o povo recebeu a lei, sim, o povo através desse recebeu a lei, através de Moisés e de Arão e desse sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembram-se que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Esse Melquisedeque não era nenhum outro, que não tinha começo nem fim, não era nenhum outro que o próprio Jesus Cristo, representando, estando aí nessa representação. Sim, Jesus Cristo tomou várias posições para dar vários simbolismos ao que ele está a fazer como nosso sumo sacerdote. E vários simbolismos acerca da responsabilidade dele. Pois quando se muda, versículo 12, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mudança de lei, por isso mudou do sábado para o domingo. Não é o que está aqui a dizer. Está aqui a dizer mudança de sacerdócio. Em vez de ser o sacerdócio levítico, é o sacerdócio de Jesus Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E por isso há mudança de sacerdócio, há mudança da lei, porque a lei dizia, por exemplo, dão os dízimos
aos levitas. Agora, a mudança da lei, agora tem que dar os dízimos na Igreja de Deus aos ministros de Jesus Cristo, os sacerdotes, de acordo com a ordem, ministros de Jesus Cristo, da ordem sacerdócio de Melquisedeque. Lemos também um bocadinho mais adiante aqui. O versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois diz também, no versículo 21, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jurou. O Pai, o Senhor, jurou. E disse, o Filho, tu és sacerdote para sempre. Quando Deus, através do Verbo, fez os levitas, especificamente os filhos de Araão, sacerdotes, foi simplesmente por uma instrução sem jurar. Mas agora, quando Deus faz Jesus Cristo como sumo sacerdote, não é só dizer, mas jurou. Por isso, versículo 28 diz assim, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos, estou a ler Hebreus 7, versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra de juramento, que foi posterior à lei, e constitui o Filho perfeito para sempre. Por isso, houve a lei. Deus, através do Verbo, disse que os sacerdotes levíticos tinham esta responsabilidade, através dessa lei. Foi dada a Moisés. A instrução foi dada a Moisés. Subsequentemente, o Senhor jurou a dizer que o sacerdote agora para sempre é Melquisedeque. Mudou, alterou a lei. Não é o caráter de Deus. Deus é sempre o mesmo. Deus não muda, é sempre o mesmo. Mas ele mudou este sacerdote temporário, porque este sacerdócio simplesmente apontava para o sacerdócio final, que é Jesus Cristo. Os sacrifícios simplesmente apontavam para o sacrifício final, que é Jesus Cristo. Todas estas coisas eram, digamos assim, uma metáfora para apontar para Cristo. E por isso lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 4, diz assim, ora, se ele estivesse na terra, isto é, se Jesus Cristo estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Porquê? Porque os sacerdotes eram levitas e Jesus Cristo era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, e os levitas, os quais ministram em figura e sombras de coisas celestes. Estas coisas eram uma metáfora para as coisas celestes que estão a apontar tudo a Cristo. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por isso, Moisés foi instruído a construir o tabernáculo, isso tudo de acordo com o tabernáculo celestial, que simplesmente é uma analogia, o tabernáculo físico, para apontar para o tabernáculo celestial. Por isso, Moisés, os sacerdotes, o tabernáculo, tudo apontava para coisas celestiais. Agora, Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança, porque diz aqui, com superiores promessas. Porque a antiga aliança só prometia eles irem para a terra prometida. A antiga aliança não prometia vida eterna. A nova aliança promete. É uma aliança que nós fazemos com Deus. Deus nos está a dar uma promessa, está a dar uma maior benção.
E esta maior benção é o quê? É a vida eterna no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Melhor promessa. Queridos irmãos, então estas coisas físicas eram temporárias. Vejam em Hebreus capítulo 9, versículo 9 a 10. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons ou como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas de diversas abluções, impostas ao tempo oportuno de reforma. Quer dizer que estes sacrifícios, estas leis cerimoniais, eram simplesmente uma parábola, uma metáfora para ver o significado do verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo e o verdadeiro significado desta promessa para a vida eterna. E por isso lemos aqui, porém, quando veio Cristo, no versículo 11, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Isto é um sacerdote de acordo com Melquisedeque, como já mencionámos, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não é este tabernáculo humano que era simplesmente uma metáfora, uma analogia do celestial, que era um modelo. Mas Jesus Cristo vem agora representando o tabernáculo do céu. Não por meio, versículo 12, de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Não no Santo dos Santos do tabernáculo humano, mas no Santo dos Santos no céu, que é o trono do Pai. Uma vez por todas tem tido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador desta nova aliança. Queridos irmãos, por isso hoje em dia fazemos sacrifícios vivos, como lemos em Romanos 12, versículo 1. Os nossos sacrifícios são sacrifícios vivos. É os sacrifícios que devemos ter. Sacrifícios de acordo com o que Deus quer que nós façamos. E por isso, as leis de Deus são eternas. Sim, há alguns pontos adicionais que é importante mencionar. Como disse, havia leis civis também no Antigo Testamento. Acerca de, se uma pessoa fizer isto, vocês têm que castigar, têm que ter uma justiça, têm que ir a um tribunal, e havia regras civis na lei de Moisés de como implementarem esse tribunal civil debaixo dessa nação. Mas hoje em dia, queridos irmãos, nós não somos uma nação. O Brasil é uma nação, Angola é uma nação, Portugal é uma nação, Moçambique é uma nação. Estas responsabilidades civis nacionais pertencem aos governantes dessas nações. Por isso é que diz, submetam-se aos governantes das vossas nações, porque estão nessas posições, foram dadas a eles por Deus, temporariamente. E têm uma responsabilidade. Têm uma responsabilidade de fazer o que é correto. E por isso, a Igreja não é responsável pelas leis civis ou governamentais da nação. Deus dá essa responsabilidade aos governos nacionais do seu país. Por isso, o governo nacional do seu país tem regras. Se você quebra certas leis, você vai para a prisão, e tem um sistema de tribunais e de justiça, isso tudo. No Antigo Testamento, a nação de Israel tinha essas regras, e essas regras estão escritas na Bíblia, mas eram regras civis de governo. Hoje em dia, o governo nacional está em outras mãos. E por isso Deus dá a responsabilidade aos líderes nacionais para implementarem essas regras civis. E sim, há certas regras também
que são culturais, da sociedade. Por exemplo, acerca de escravos. Hoje em dia não há escravos, ou pelo menos não deve haver. Sabemos que existem muitos problemas de escravidão no mundo, mas oficialmente não há. Há certas leis de animais, de controle de animais, que a Bíblia tinha, mas essa era de parte, que eram parte dessa sociedade, dessas regras, desses governos. Mas hoje em dia essas regras de cuidado de animais são aplicáveis para nós com princípios espirituais. Por exemplo, trata o animal bem. Hoje em dia este princípio traz para nós. Se o animal cair, se magoar, trata do animal. São regras que têm princípios espirituais que nós podemos aplicar. Cuidado com o trabalho em máquinas, leis de segurança. Que havia, por exemplo, se tiveres um prédio, coisa assim, tens de pôr um muro assim à volta, no piso de cima, para as pessoas não caírem. Isso eram regras que, hoje em dia, existem regras de segurança. Não são regras espirituais, são regras físicas que, hoje em dia, são usadas de outra maneira. Mas o princípio espiritual continua, que estamos a obedecer a essas regras, ou praticar essas regras, para o bem, para o amor do próximo. E por isso, queridos irmãos, nós temos que viver por toda a palavra de Deus. Temos que viver por toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, as leis de Deus, estão a expressar o sentimento e a mentalidade de Deus, que é amor. Os 10 mandamentos são permanentes. São espirituais. O sábado é para nós, é para o homem, é para a humanidade, é para o nosso bem, e é o dia que Deus disse, este dia foi santificado para o bem do homem, e também os dias santos que apontam para o plano de salvação, como vemos, existiam antes dos dias da nova aliança, da antiga aliança, do Monte Sinai. Também carnes limpas e imundas existiam já dentro dos dias de Noé, como vimos. E por isso, o que vemos, irmão, é simplesmente que as leis de Deus, que Deus deu através de Moisés, que são parte da antiga aliança, apontam para princípios espirituais e apontam para a intenção do coração de amor, que é a intenção do coração de Deus, que é amor para com nós. Nós temos que tomar consideração destas leis, principalmente aquelas que são espirituais, que são constantes, que têm sido constantes antes do antigo acordo, da antiga aliança. Essas são espirituais, têm existido sempre. Essas incluem os 10 mandamentos, incluem a lei do sábado, incluem as leis dos dias santos, incluem as leis de carnes limpas e imundas, como por exemplo, inclui o dízimo. Esses todos existiam antes de Sinai. Depois, during Sinai, certas leis foram adicionadas por causa da desobediência, e essas leis basicamente são as leis cerimoniais que apontam para o grande sacrifício que é Cristo. E nós hoje em dia, igualmente, através da ajuda do Espírito Santo, vemos e entendemos essas leis adicionais e vemos os princípios espirituais dessas leis de amor e as aplicamos de acordo com esses princípios. Espero, irmãos, que entendam um bocadinho melhor quais leis devemos observar como cristãos. As leis eternas de Deus são constantes, as leis espirituais de Deus são constantes e não mudam nem nunca mudarão, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã.